Olá, queridas amigas advogadas, queridos amigos advogados, estagiárias e estagiários. O meu nome é Alexandre Rolo. Sejam muito bem-vindos à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil em mais uma atividade realizada pela sua nova Comissão de Cultura e Eventos. Conforme tem sido dito pelo nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito é o cidadão. E para defender o cidadão contra as investidas do Estado e dos demais concidadãos, muitas vezes surge a necessidade da atuação da advocacia, profissão que deve ser exercida com destemor e principalmente com capacidade técnica. E é exatamente aqui, no campo da capacidade técnica, que entra a atuação da nova Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Realizaremos agora mais uma atividade cultural, mas antes do seu início são importantes alguns avisos. Primeiro aviso, procuraremos ser pontuais no início dos nossos eventos, em respeito àqueles colegas que cumpriram o horário proposto. Segundo aviso, vocês receberam na entrada uma ficha como essa, que deve ser preenchida e devolvida ao final da atividade. É com base nessa ficha que realizaremos o controle da presença e emitiremos os certificados de participação. Terceiro aviso, também foi distribuída na entrada uma pesquisa de satisfação como essa. É muito importante o preenchimento e a devolução dessa pesquisa para que possamos evoluir mais e mais em busca da entrega de um serviço de excelência para a advocacia paulista. Quarto aviso. Por favor, em caso de impossibilidade de comparecimento na atividade após a respectiva inscrição, lembre-se de cancelá-la. Com isso, você não retira a vaga de ninguém, contribuindo para a construção de uma sociedade mais fraterna e mais preocupada com o próximo. Quinto aviso. Nossas palestras são transmitidas via YouTube, pelo canal da Comissão de Cultura e Eventos. E o último aviso. Após um passado de disputas de espaços de atuação entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior da Advocacia, a nossa querida ESA, tenho a grande honra e tremenda satisfação de anunciar uma parceria fraterna entre esses dois importantes braços culturais da OAB-SP para que cumpramos nossa missão de bem representar e atender as advogadas e os advogados. Para demonstrar essa parceria, eu convido o querido amigo e diretor da ESA, professor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, que nos transmitirá um breve recado. É com você, amigo Bolsinhas. Muito obrigado, Rolo. Tenho certeza que essa parceria entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior de Advocacia será um grande sucesso. E quero aproveitar essa oportunidade que você me concedeu para convidar a colega advogada ou colega advogado a participar cada vez mais ativamente da gestão da Escola Superior de Advocacia. Envie para o e-mail que aparece na sua tela a sua proposta de curso, a sua solicitação de curso para a central, para a subseção. Envie, se você se sentir confortável e preparado para ministrar aulas, a sua proposta de curso como professor, curso de curta, curso de especialização, enfim, esperamos o contato e a participação de todos vocês nessa próxima gestão e aproveito para desejar a todos uma ótima palestra. Olá, queridas amigas advogadas, queridos amigos advogados, estagiárias e estagiários. O meu nome é Alexandre Rolo. Sejam muito bem-vindos. Nossa querida professora a doutora Mônica é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora e mestre em Direito por Paulo, especialista em processo civil pela Universidade Federal do Paraná, consultora jurídica, parecerista e professora do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual. Doutora Mônica. Muitíssimo obrigada. Obrigada, doutora Helena. Bom, caríssimos senhores, eu gostaria de
penhoradamente agradecer a atenção de todos, a presença maciça, e noticiar já de antemão que, infelizmente, os senhores sairão daqui muitíssimo decepcionados. O título é muito mais do que a fala, né? O título diz muito mais do que eu vou conseguir, do que eu conseguirei dizer. Mas eu não posso deixar de, preliminarmente, registrar o meu penhor, a minha alegria pela presença dos senhores, tão cedo, né? E comparecendo aqui para tentar se capacitar melhor, para a gente ter uma melhoria e na qualidade, né, da prestação jurisdicional. Gostaria de cumprimentar o doutor Heleno, gostaria de cumprimentar a comissão, na pessoa do meu amigo, um colega de vários cursos, o professor Alexandre. Gostaria de agradecer essa casa, né? Essa aqui é uma casa da cidadania. Quando o STJ diz que ele é um tribunal da cidadania, eu já pedi para os ministros riscarem, porque ele não é tribunal da cidadania. Há muito tempo ele não admite mais ninguém lá. Então, eu ainda acredito que a casa do cidadão é essa, é a OAB, é o advogado. Eu até costumo brincar nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que eu dou, não falo isso na graduação, porque eles ainda não têm maturidade para entender, que na época em que me formei, 98, 99, lá na Federal de Santa Catarina, porque eu sou de Florianópolis, ser advogado era um glamour, né? Quando nós falávamos, eu vou me formar para ser advogado, eu vou me formar bacharel em Direito, para constituir o corpo da nobre advocacia do Brasil, as pessoas estendiam para os senhores e para nós tapetes vermelhos. Nós éramos recebidos com respeito. O advogado era recebido em todas as salas dos juízos e foros e tribunais. Hoje, infelizmente, a gente vive, o doutor Alexandre falou muito bem, uma época de um grande martírio. E eu costumo brincar, que eu falo para minha filha, Santa Maria, a Mariazinha, eu falo, mamá, você não vai fazer direito, você vai ser blogueira, musa fitness, você vai fazer bolo, você vai ter um canal no YouTube. Porque o que eu passo, né, o desrespeito que eu sofro, a começar pelo código, que não me dá boa fé, que não me dá fé pública, né, a começar pela lei, a começar pelo cliente que desconfia, né, a começar pelo sistema brasileiro, onde a má-fé é presumida e a boa-fé tem que ser provada. Aqui, um carimbo vale mais do que a palavra. Nós somos o único país que temos cópia autenticada. É um instituto, assim... e aí eu falo com propriedade, né, na voz da nossa presidenta, é a nossa jabuticaba brasileira, né? É a cópia autenticada, é a firma reconhecida, são as duas testemunhas para dar valor para uma palavra que já foi assumida. Então, eu gostaria de dizer da minha honra de falar aqui para os senhores, não é uma palestra, é uma conversa, eu não tenho pretensão alguma de ensinar nada, não teria a menor condição de fazê-lo, não consigo nem fazer para minha filha de 4 anos, quanto mais para os senhores, né, nobres juristas, mas a minha pretensão é reanimar e reavivar a advocacia, para a gente voltar a viver aqueles tempos tão lindos, áureos, né, que nós não experimentamos, porque os senhores todos são muito jovens, mas de uma advocacia de técnica, né, uma advocacia especializada, uma advocacia diferenciada, que escreve bem e que fala bem. E aí a gente vai rememorar, o professor Tucci tem um artigo belíssimo num periódico que circula diariamente, jurídico, chamado Conjur. Ele tem uma fala belíssima, e ele vai falar lá de Chiovenda. Mas eu acho que o advogado teria que recobrar, e essa é a minha proposta, ao falar dos recursos cíveis e das estratégias, né, da advocacia nos tribunais, de recobrar o valor da oralidade. Hoje, as faculdades não formam mais profissionais com experiência e com capacidade e competência para falar. E aí nós temos audiências mal feitas, nós temos juízes que, infelizmente, caçam a palavra do advogado, e o advogado, né, ele se compadece e não chama prerrogativas. Nós temos um advogado que não sabe fazer o uso da palavra aqui no tribunal, né? É um palácio lindíssimo aqui, o Palácio da Justiça, e muito menos no STJ e no STF. Isso é lamentável. Então, vamos recuperar isso. E a minha proposta, caríssimos doutores, é passar os olhos pelas estratégias que eu proponho, e eu vou ficar concentrado em 2 ferramentas que eu uso muitíssimo e tenho um êxito superior a 90% nos casos em que atuo, que são os memoriais e a sustentação oral.
são ferramentas que eu ouço os advogados, aqueles que me procuram, sobretudo ex-alunos, que falam assim, ó, professora, eu não ganho para isso. Professora, eu não tenho tempo para isso. Professora, o voto já está pronto. E eu queria desmistificar, porque isso é uma falsa premissa, que se os senhores começarem a frequentar as salas do Tribunal de Justiça e começarem a fazer o uso da toga, e eu chamo toga porque eu acho um desrespeito eles chamarem de toga e a gente não poder chamar de toga, né? A nossa é beca, mas eu falo, eu vou pegar a minha toga. Mas a gente fazer uso da beca, os senhores experienciarão, por estatísticas, a quantidade de viradas que as pessoas que estão lá fazendo sustentação oral conseguem. Sustentações orais precedidas, claro, de memoriais, precedidas de um trabalho muito bem feito, né, no que diz respeito à apelação, quando é no STJ, precedidas de um trabalho técnico no alinhamento dos requisitos do recurso especial e, eventualmente, para o STF, do recurso extraordinário, para que a gente recobre o valor da oralidade e o valor do colegiado. É mentira essa afirmação que a gente ouve correntemente de que não adianta porque o voto está pronto. É desmerecer a capacidade intelectual de 400 desembargadores, né, a maioria deles egressos de um dos concursos mais difíceis do país, é o do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Manuel Pereira Calças, que é um grande amigo, que hoje é presidente do TJ, é a pessoa mais habilitada para falar, porque ele sempre compôs as bancas. Bom, mas eu não posso começar a falar, doutores, sobre essas estratégias que eu proponho, e proponho porque as conheço de perto, faço isso há muitos anos. Trabalhei muito tempo com o professor Arruda Alvim, com o filho, né, o Eduardo Arruda Alvim. Trabalhei 12 anos com a professora Tereza, com a professora Angélica. Então, foi lá que me estruturei, né, e comecei a entender a pegada do memorial, a pegada do corpo a corpo. Mas eu gostaria de começar, antes de tudo, situando para os senhores essa advocacia que se coloca em 2019, onde não adianta mais peticionar. Aquele advogado que confia no peticionamento eletrônico, que é o pior de todos, porque aí, né, o processo vai para a bacia das almas. Você chega lá no cartório, o cartório não sabe onde está. Aí o cartório diz, mas é processo eletrônico, não pode despachar. E aí o advogado, né, aí o juiz chega, mas o senhor trouxe a petição? Não, mas é processo eletrônico, mas eu vou despachar onde? Então, a gente tem todas travas, né? E aí eu lhes afianço, com alguma propriedade, sem pretender dizer qualquer verdade, mas que me parece que a advocacia agora, até em recuperação judicial, é a advocacia corpo a corpo. É a barriga no balcão. É aquela que cria escaras que a gente tem que fazer, depois passar hipoglós. Lembram da nossa época de crianças, que a gente... Bom, eu sou da década de 70, né? 70, meu marido acho que é 79, mas na verdade é 76, e aí falo isso porque meu marido não é advogado, não vai assistir essa palestra. Espero, não, porque está no YouTube, né? O YouTube é aberto? Não, 79, nascido em 79. Eu peguei a época da prancha de isopor, né? E aí, na hora de surfar, de pegar jacaré, eu ficava com as marcas. A ideia que me parece relevante é a de a gente restabelecer essa realidade no tribunal e nos juízos e nos fóruns, que a advocacia corpo a corpo, é aquela que vai ao cartório, que vê onde está, se o mandado foi expedido, até que a gente tenha um movimento, que é o meu desejo, eu venho falar disso em outra oportunidade, que é a desjudicialização. No Paraná, a desjudicialização funciona lindamente. Sabe aquela história daquele foro do Jabaquara, né? Acho que é um dos piores, talvez perca para a Lapa. Mas você vai lá, e aí eu já passei por isso várias vezes, né? Você vai lá e fala assim, eu estou aguardando a expedição da guia, e tá, né, na movimentação está guia DAT, aguardando né, para ser datilografada. E aí eu pergunto, tem previsão? Aí a resposta que me dão é, não tem porque a servidora está doente. Mas assim, não tenho nenhum outro servidor capacitado para fazer. Ou não posso deslocar. Campinas, a vara de Campinas, uma vara civil famosa em Campinas, tem 15 mil processos, ele não expede ofício Renajude, Bacenjude, porque ele não tem serventuário para fazer ofício. E ele fala, eu não vou gastar serventuário fazendo ofício. Qual é a solução do TJ do Paraná? Quem faz o ofício é o advogado. Certíssimo? Tem que desjudicializar?
Esse braço pesado não tem que ficar no judiciário, né? A gente pode fazer. Bom, mas eu gostaria de começar, e aí me parece que é importantíssimo que a gente faça isso, passando os olhos ali no nosso slide, que eu não consigo passar, mas para a gente passar os olhos, e esse terreno me parece importantíssimo, nos pilares de sustentação do novo Código de Processo Civil. E me permitam falar novo. Ele acabou de completar 3 anos de vigência. Então, ele está agora, quem é pai, quem é mãe, quem é tio e acompanha alguma criança, ele está aprendendo a falar, né? Ele está aprendendo as primeiras palavras. Então, resultado efetivo a gente ainda não tem. Então, vamos olhar, caríssimos doutores, as promessas, e me parece que no terreno dos recursos isso é muito marcante, que o novo Código de Processo Civil nos fez, na época em que a comissão, lá presidida pelo Fux, pela professora Tereza Arruda Alvim, nominaram, né, como os pilares fundamentais as matrizes metodológicas que informariam e inaugurariam essa nova fase do processo civil. A primeira delas, para mim, é a mais importante, foi a de colocar o direito processual civil no lugar do direito processual civil. E qual é o lugar do direito processual civil? Acima do direito material? Não. Do lado do direito material. Tirar este fôlego, né? A gente olha isso na literatura, a gente olha isso nas livrarias, a gente olha isso nos cursos, os cursos de processo bombam, os de direito civil, né? Tem 2 ou 3 pessoas estudando direito material, mas recolocar o direito processual no lugar, né, de onde ele nunca poderia ter saído. E por que eu digo isso, senhores? Porque em algum momento, 1800, comecinho, né, final de 1800, houve uma explosão da autonomia científica do processo. E com toda razão. Aquele direito material, por exemplo, o direito de propriedade, ele tinha uma compreensão equivocada. E aí a gente deve isso a Savigny, né, a teoria imanentista, a teoria civilista, a teoria privatista, de que aquele que tinha o direito material tinha o direito de usar, gozar, usufruir e reaver as coisas e ajuizar as competentes ações. Então, o que o direito processual civil era? Uma bolsa do direito material. Isso significa dizer, e há uma impropriedade técnica imensa nisso, que só tinha direito de ir a juízo quem tinha o direito material. Isso resultava numa absoluta regra de que todas as ações eram julgadas procedentes. Porque se aquele que ia a juízo tinha que ter o direito, o direito material precedente a ele, quando ele chegava a juízo, o que o juiz dizia? O pretor, na época, tem direito de ir a juízo, portanto, tem o direito material. 100% das ações eram procedentes. A gente não tinha ações improcedentes naquela época. Então, essa autonomia científica, esse desapego, esse descolamento, ele foi muito positivo. Então, o direito material se reconheceu como um ser autônomo e voltado para uma entidade totalmente diversa. O direito de ação eu exerço, sabem contra quem? Contra o Estado. Para que ele, em face do réu, né, promova aquela determinada ação para que me dê a tutela jurisdicional almejada ao final, declaratória, constitutiva, condenatória. Mas esse descolamento, que nos foi muito benéfico, porque começou a explicar o direito processual de ir a juízo, que está lá no direito de ação, consagrado e na matriz constitucional do artigo 5º, o princípio da ubiquidade, né, inafastabilidade do poder judiciário, ou como querem alguns, e é um erro, do acesso à justiça, mas ele começou a ser corretamente compreendido como o direito de ir a juízo, fazer uma afirmação de direito. Qualquer um pode ir a juízo. Se não tem, né, condições financeiras, faz o uso da defensoria pública. E não o podendo, faz o uso da assistência judiciária gratuita. Mas todo mundo tem direito de ir a juízo, fazer uma afirmação de direito. Nem todo mundo tem direito de ir a juízo, sair de lá com uma tutela de mérito. E aí começam a construir as condições da ação. Se esse descolamento foi muito importante, cientificamente, em algum momento o processualista ele perdeu o rumo. Em algum momento, falo isso contra a minha própria atividade principal, o meu sustento da minha casa, ele perdeu o pé das coisas. E ele começou a se achar, né, o biscoito, a bolacha, como diz na minha terra, do último pacote. Né? Ele começou a se achar muito superior ao direito material. E isso respingou na nossa advocacia.
Quantos de nós não chega hoje em juízo, vejam, 3 anos de vigência do novo Código, e o juiz pergunta para o senhor, doutor, isso acontece comigo, não sei se é só comigo, se eu sou muito azarada, ou se acontece com todo mundo. Mas ele fala assim, doutora, podem reparar que eu, por um ato falho, tenho síndrome de juíza, né? Certamente por um recalque de não ter sido juíza, mas eu falo isso de excelência toda hora. Mas ele fala assim, doutora, a senhora vai insistir no depoimento pessoal? Desculpa, doutor, não entendi a pergunta. A senhora vai insistir no depoimento pessoal do réu? Falei, óbvio. Não, mas veja, doutora. Pede 5 minutos, já podia ter colhido o depoimento. Doutora, ele não vai confessar? Eu falei, o senhor já fez audiência comigo? Mas por que o senhor quer? Né? E alguns juízes insistem, mas para que você quer o depoimento pessoal? Vamos lá olhar no código, né? Para confissão, né, querido? Então, assim, quantos de nós não tentou levar a segunda testemunha? E o código nos promete 3 por fato. Não parece loira do banheiro? Não parece lenda urbana? Alguém já viu a loira do banheiro? Tem outra lenda urbana que eu acho sensacional, tem livros sobre isso, né? E eu imagino que os sujeitos devem ser muito letrados, mas eles nunca passaram na frente do fórum. Poder probatório do juiz. Oi? O juiz ele não consegue chegar na segunda testemunha. Ele diz que já se convence. Vejam só, eu não tenho tempo de falar sobre tudo que eu pretendo, nem sobre tudo que passa na minha cabeça, por sorte dos senhores. Mas há uma afirmação correntemente feita que está errada. O destinatário da prova não é o juiz. Isso na década de 70, na época do Buzaide, tinha todo sentido. Hoje, no modelo processual democrático, quem é o destinatário da prova? O processo, as partes, os sujeitos do processo. Bom, então, o primeiro pilar de sustentação do novo Código foi o de tirar a atenção do processo. Perfeito. Então, tirar essa redoma, né, e essa quantidade de expedientes para que o juiz pudesse, essa frase é da Teresa Arruda Alvim, relatora do novo CPC. Ela fala assim, para que o juiz possa dedicar 80% à descoberta e à revelação do direito material. Aquele juiz que não está assoberbado por pautas, que não está assoberbado por despachos e decisões interlocutórias, ele consegue, idealmente, se dedicar muito mais à obtenção do resultado de mérito. E aí, este é o desejo da comissão, ou era o desejo da comissão reformista, ele não vai indeferir prova. Ele, na dúvida, essa é uma frase minha, na dúvida, defere a prova pericial. Ah, mas é oneroso. Oneroso para quem? Se é a parte que paga. Para o judiciário não custa nada. Na dúvida, ouve a testemunha. Eu tenho cansado de semanalmente anular sentenças que exigiam a prova técnica e a prova técnica não foi feita porque o juiz disse que se convenceu. Juiz algum no mundo, por mais Steve Hawkins que seja, não pode se convencer de uma prova técnica. Uma questão técnica, ele não tem competência para conhecer. Ah, mas eu me convenci pela improcedência. Como? Se a gente não revelou os fatos técnicos ainda? Então, o que se espera por este primeiro pilar de sustentação do novo Código é que um juiz calmo, Rivotril, medicado, né, sem esse tumulto de expedientes, vejam, e não é sem razão, eram 5 expedientes de defesa, contestação, reconvenção, impugnação ao valor da causa, impugnação à assistência judiciária gratuita e as exceções de incompetência. 5! E agora, né, visando oferecer mais tempo para esse juiz, o que se faz? Se concede a simplificação do processo, a fungibilidade. E aí tem uma que, para mim, é a mais importante para a fase recursal, a sanabilidade máxima dos vícios. Sanabilidade máxima dos vícios, isso é muito relevante. Vejam, qual é, na nossa seara recursal, qual é, tirando a intempestividade, o vício mais grotesco e mais imperdoável que o advogado cometia? Problemas no preparo. E este vício hoje, não estou falando da insuficiência, recolhi aos 199, faltou R$1, este vício, ausência de preparo, é absolutamente sanável. Ausência de assinatura.
e só podia ser assim pelo processo eletrônico, só podia ser assim pela boa-fé. Eu lembro que há 15 anos atrás eu fui ao STJ e tive um recurso apócrifo, porque quem trabalha com volume, né, sabe a dificuldade que é controlar o prazo. Por isso que eu recomendo, quem quer ter uma vida saudável, não olha prazo depois de protocolado, não revisa a peça depois de protocolado. Protocolou, manda arquivar, não passa, porque aí você vai... Foi. Essa via não devia... Porque o estagiário, ele confunde, ele ganha mal, né? Ele fica... óbvio, quem não... né? Precisa almoçar muito mal no Habib's. E aí, o que ele vai fazer? Ele está com fome, ele vai se confundir. Ele vai protocolar a via que não tem que protocolar e vai devolver para você a via original, porque ele não tem a menor capacidade de olhar qual é a via correta. Mas, enfim, aconteceu isso comigo. Eu tinha o hábito infeliz de não assinar as vias do escritório. Então, agora nós temos uma pessoa responsável. Vejam que a nova advocacia, ela é uma advocacia de combate. É uma advocacia que olha, né? Ela é uma advocacia também radar. Eu tenho uma profissional no meu escritório que faz o controle das peças no final do expediente. 4h30 da tarde, 5 horas, todos os advogados entregam e ela fica só olhando se os anexos são aqueles referidos, se as vias estão todas assinadas. Mas, nessa época, não tinha esse profissional, eu trabalhava num grande escritório e uma das peças, e a gente, né, eram 160, 150 prazos por dia, protocolou sem querer o RESP, sem assinatura, porque eu cometi o erro de assinar só uma via. A via original, né? E aí, quando chegou no STJ, o STJ disse, o teu recurso é apócrifo. Recurso apócrifo no STJ é inexistente. E eu fui até o STJ e fui despachar porque era o meu emprego, né? Eu teria que, naturalmente, indenizar o cliente. E aí, por isso que eu recomendo também, façam seguros judiciais para a advocacia, não é mais muito caro. E aí eu fui para o ministro, e é um ministro já aposentado, um fofo. Ele falou assim para mim, eu falei, excelência, eu queria saber qual é a razão, o que está por trás desse indeferimento da minha petição, né, por ser apócrifa, considerando recurso inexistente. Ele não foi interposto? Foi. Ele não foi preparado? Foi. Ele não está fundamentado? Tá. Então, me dá um motivo legítimo para eu me convencer e pegar o avião e ir embora e deixá-lo em paz. Ele falou, eu não tenho como garantir que foi a senhora que protocolou e fez, de fato, o recurso. E aí me espantou. E aí eu falei, ele era um grande amigo, né? Eu falei, desculpa. Então, você duvida ou imagina que, eventualmente, foi a parte contrária, né, a empresa com quem eu litigo, que foi lá e fez sem avisar. Isso que foi o lindo. Ela fez sem avisar. Mas esse é o princípio da má-fé que vigora no Brasil. A boa-fé tem que ser provada, podem ver. Essa é a explicação da jurisprudência defensiva. Então, eu até falei para ele, então, o senhor cogita, no plano hipotético das ideias, que o recorrido se viu inteiramente vencido, não tinha interesse recursal, foi lá, recorreu contra os seus próprios interesses, preparou, porque é pelo teto, R$50 mil, né? RESP é taxa, mas enfim, preparou, citou direito alemão, pouca gente fala alemão no Brasil, né? Mas citou direito alemão, japonês, inglês, fez uma peça impecável, protocolou, não me avisou para eu receber esse presente na Páscoa? Não, doutor. Então, veja, jurisprudência defensiva, né? A ideia do novo código é que a gente possa sanar. Vejam quantos despachos o STJ tem pronunciado e tem dado. Junta a procuração, junta a cadeia de procurações, junta a cadeia de subs. Gente, recurso inadmitido, porque eu não sei, e aí é o princípio da má-fé que vigora no Brasil, se aquele que assinou, de fato, tinha poderes para fazê-lo, e aí é a cadeia de subs, e eventualmente é a regularização da Assembleia, né, da diretoria mais recente de uma SA, que eventualmente, né, tenha poderes para tanto, é duvidar da boa-fé, né, e da lisura do advogado. Mas, enfim, essa é a realidade que se coloca no Brasil, e esse é um instrumento, um arsenal, eu diria até uma R15 fortíssima que o advogado tem agora. A petição, assina. Né? Nos casos residuais, é muito raro, ainda de um recurso interposto pela via física, vai lá e assina, né, os instrumentos de assembleia, eventualmente atos constitutivos, vai lá e junta, mesmo nas instâncias extraordinárias. Então, o primeiro pilar de sustentação é tirar a atenção do processo. E como que a gente faz isso? Criar mecanismos para salvar o processo, de forma que a gente possa entubar o processo, colocar muito band-aid curativo, né, massageador cardíaco, para que o juiz chegue lá, no último suspiro do processo, e fale,
o réu tem razão. O autor tem razão. Para que a gente tenha o que o Código prometeu, que é a primazia do mérito. A primazia do mérito está no 317. E aí eu lhes afianço. Nem ao réu interessa uma tutela sem resolução do mérito. Nem ao réu. Então, assim, não percam mais tempo com preliminar. Eu já falo isso há 20 anos. Quer dizer, eu já nasci falando, pelo visto, né? Mas, enfim, há 15 anos que eu digo isso. Não percam tempo com preliminar. Porque se você é um réu e é um bom réu, se você é um réu sem razão, bota tudo. Bota até o conceito de dano moral, bota aqui ou venda, enche o saco do juiz. Mas se você é um réu que tem razão, vai no mérito, meu. Porque o seu cliente, ele não quer uma decisão ao cabo de 5 anos dizendo que ele não é a parte legítima. Ele não tem interesse, né? Segundo pilar de sustentação do novo Código, vamos olhar ali para o nosso slide rapidamente. Constitucionalizar o processo. No artigo 1º do novo Código, a gente inaugura, pelo menos legislativamente, uma nova fase do processo, que é o modelo constitucional do processo. Não é um movimento novo. Ele data lá da década de 70, da década de 80, e em si mesmo ele não tem nada de novo. Significa dizer que o ápice do nosso sistema legislativo, do nosso ordenamento jurídico, é ocupado por quem? Pelo texto constitucional. Mas ele tem uma sacada, ele tem um valor didático-pedagógico expletivo. Ele diz assim, juiz, o código pelo código, o formalismo exacerbado, não tem mais serventia no Brasil. O que vale agora são os postulados constitucionais, ou seja, de fato, isso era uma garantia, né? Isso é um princípio importante para assegurar o acesso à justiça, o devido processo legal, perfeito, então mantém. É como se eu tivesse uma lanterna, que é a Constituição Federal, que iluminasse aqui o novo CPC. O que está iluminado pela Constituição Federal fica no CPC, o que não está iluminado sai do CPC. Claro que aí, por uma ideia expletiva, o Cássio até fala assim, na dura, sabe o Cássio Scarpinella Bueno, né? Tem até uma banca com ele agora, meio-dia. Na dura, o que significa isso? Ele significa assim, você abre o artigo 1º, você lê o artigo 1º, que diz assim, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas constitucionais, né, da Constituição Federal, observados os preceitos desse Código. O que o Código quer dizer? Se nós fôssemos um sistema avançado, inglês, né, americano, suíço, alemão, que o Código pode ser fechado e a gente pode trabalhar só com o artigo 5º. Porque no artigo 5º a gente tem aquele princípio guarda-chuva do devido processo legal. E no devido processo legal, o que se assegura? Direito a uma decisão fundamentada, direito ao contraditório, né? Direito a ser citado, direito a influenciar o convencimento do juiz, direito à duração razoável do processo, está tudo lá. E, de maneira expletiva, o Código traz, entre os artigos 2º e 10º, alguns dos valores constitucionais que ele tem por relevantes. Né? Proporcionalidade, tomem muito cuidado, o STJ acabou de fixar as bases da proporcionalidade, razoabilidade, o acesso à justiça, a duração razoável do processo, o devido processo legal, o contraditório efetivo, que o TJ brinca, que é o princípio piu-piu, né? E aí o TJ fala, eu vou aplicar o princípio piu-piu. E aí todo mundo ficou perguntando, o que é o princípio piu-piu? É o piu-piu, né, que sai, ele vai julgar a decisão contra, então ele sai do relógio e pergunta, alguém tem alguma coisa para dizer? É o contraditório efetivo que está no artigo 10. O terceiro pilar de sustentação do novo Código, para que a gente possa voltar os olhos para a nossa fala propriamente dita, que são as estratégias que eu costumo, com algum sucesso, empreender nos tribunais e super recomendo. Superar a jurisprudência defensiva é o terceiro pilar de sustentação. Nesse slide, eu não sei como é que a OAB faria, mas eu gostaria, se alguém tiver condição de tê-lo, eu trago todos os exemplos de jurisprudência defensiva no slide adiante, todos os exemplos, deixo meus e-mails, quem não puder pegar, depois pede para mim, eu forneço, e todos os elementos do novo Código que tentam superar essa jurisprudência defensiva. O que é a jurisprudência defensiva? A jurisprudência defensiva foi uma técnica processual criada pelos tribunais para blindar o acesso aos tribunais. A jurisprudência defensiva, ela tem este nome, ela foi batizada por um ministro do STJ, há muito tempo atrás, Humberto Gomes de Barros, excelente ministro, e, na ocasião, ele reparou, com toda a propriedade, que os juízos, ainda que tivessem vocacionados, né, pelo impedimento da autotutela,
pela privatividade da tutela jurisdicional, ele reconhecia que, no fundo, a jurisdição estava se defendendo do jurisdicionado. Então, vejam que nome amoral. É uma jurisprudência a quem, né, a lei, a Constituição, dá, de maneira privativa, o poder, não é direito, não é dever, é poder de dizer a quem pertence o direito, e ela se defende, dizendo, olha... E aí, aqui os exemplos, eles são ricos. Né? Por exemplo, recurso prematuro. Quem não passou pela cilada do recurso prematuro? Então, o senhor tem um expediente interno de controle de prazo muito eficaz, e os senhores acompanham pelo PUSH, ou pelo ASTREA, ou pelo... Né, o ASTREA é o novo TEMES, o andamento do... Então, prolatou a sentença, o senhor já sabe, já toma as providências, já abre as tarefas, já trata aquela publicação, por assim dizer, ainda que não seja uma publicação oficial, interpõe o recurso, e aí o senhor tem o conhecimento de que seu recurso é intempestivo. Ao despachar com o desembargador, com o juiz, né, naquela época em que o primeiro grau ainda fazia o controle de admissibilidade, os senhores têm a triste surpresa de que não é uma intempestividade tardia, é uma intempestividade precoce. E o que os tribunais passaram a entender, chancelados pelo STJ, o que é lamentável, por isso que eu lhes digo, não é um tribunal de cidadania, tenho grandes amigos lá, mas me compadeço do que eles têm feito com o jurisdicionado, já vamos comentar agora rapidamente, mas aí eles criaram assim, bom, não é tempestivo porque não deflagrou oficialmente aquele prazo recursal, que é da ciência da sentença. A ciência da sentença dá-se em audiência ou, eventualmente, pela publicação dos expedientes, né, do Diário Oficial. Se você fez antes, isso não significa a sua ciência inequívoca, significa que o seu recurso é prematuro. A exigência da reiteração do recurso especial e ou extraordinário, depois de julgados os embargos da parte contrária. A exigência do número do processo de origem, mais uma vez duvidando da boa-fé do advogado, que eventualmente poderia usar a mesma guia para vários recursos. A inexistência da assinatura do advogado, a inexistência do recurso pela ausência de procuração, o carimbo ilegível, essa é sensacional, né? A comprovação do feriado local. Em doenças ficou muito famoso, em doenças é um feriado que vai ter agora por ocasião da Páscoa, nenhum tribunal funciona, nem o STJ. Você chega lá e aí você tem a triste notícia de que você não comprovou, com quanto seja um feriado nacionalizado, que o seu tribunal não funcionava naquela ocasião, né, que é na Páscoa. E aí criou-se a jurisprudência da necessidade da comprovação do feriado local, que remanesce ainda no novo Código. A necessidade de afronta direta e o agravo de instrumento, então, era recheado de hipóteses fartas, robustas de jurisprudência defensiva. A que me parece mais emblemática e merecedora de registro é aquela que exigia a certidão da ausência da cópia havida por imprescindível pelo Código, né? Então, o Código tinha as peças obrigatórias. Aí ele fazia uma brincadeira com a gente, ele tinha as peças imprescindíveis à obtenção da controvérsia, elas não eram não obrigatórias, elas eram muito mais do que obrigatórias. E aí a gente tinha que fazer, o tribunal começou a entender, o TJ sempre fez isso, a gente tinha que também fazer certidões, porque a gente não conseguia nem certidão da intimação da decisão agravada. Imagina a certidão da inexistência da peça. Então, imagina uma decisão liminar, né, da qual se é tirado ou se tira um agravo de instrumento. Tem procuração? Não, não tem procuração porque não teve citação. Qual é a peça havida por imprescindível a compreensão da controvérsia ou eventualmente obrigatória, porque as procurações o são? A certidão demonstrando que a cópia não está nos autos. Eu já funcionei num caso, e aí a gente conseguiu numa rescisória reverter, em que funcionava a parte contrária era o Estado. Estado funciona nos autos com uma capacidade processual atribuída por lei. A representação dela não precisa ser provada. E eu não consegui a certidão da inexistência, porque o cartório não deu, ele estava ocupado comendo bolo, não pôde me atender, ou estava alguém resfriado, né, eu nunca vi pessoal para ficar doente, ou estava, né, a menina da datilografia estava fora, ou estava no banheiro, que é uma coisa que uma vez eu pedi para a minha estagiária controlar, eu sou muito mal vista nos tribunais, infelizmente, mas é o meu dever, né? Eu até agora fui no feriado
feriado de São Paulo, eu fui despachar na Federal, e aí o juiz falou para mim, doutora, esse caso, de fato, é o caso de despachar? Não, perdão, é pior ainda. Ele falou assim, doutora, este caso é importante, de fato, hábil a despachar? Eu falei, excelência, para mim todos os casos são importantes. É meu dever constitucional defender meu cliente, né? Bom, e aí, para a gente terminar e passar os olhos para o que de fato nos interessa e para a promessa da manhã, o quarto pilar de sustentação do novo código foi uma preocupação, e aí uma preocupação que ele tentou consertar, mas é uma preocupação que deve ficar na nossa cabeça como uma preocupação sensível, preocupação na melhoria da performance do judiciário. Agora, nós temos um CNJ, e não é agora, né? O CNJ foi criado pela Emenda Constitucional 45, feita lá no piscar dos olhos, né, das luzes, Papai Noel chegando na nossa casa, e a Emenda Constitucional 45, que foi a maior arquitetura legislativa da história do nosso país, sendo sancionada, promulgada e sancionada. Lá se criou o CNJ. O CNJ é um radar de fiscalização da produtividade. Essa melhoria da performance do novo CPC, ela se revela muito positiva. Uma preocupação com o magistrado que não só julgue com qualidade. É aquele magistrado, não sei se vocês conhecem, é um grande amigo meu, Ralfo Barros Monteiro. É que eu chamo ele de Ralfinho, acho que é Barros, ele é... Não pode falar aqui exatamente. Ele é o melhor juiz que tem, o melhor civilista, e ele come proteína e faz academia. 24 horas por dia. Ele posta vídeos dando aula, julgando e fazendo, né, comendo proteína, tomando shake e ficando bombado. É o juiz que o código quer. É o juiz que se preocupa em ter uma atuação performática, 1.000 sentenças por mês, 10.000, né, decisões interlocutórias por ano. Isso me causa algum temor, porque a qualidade, tirando o Ralfinho e essa magistratura nova aguerrida, a qualidade das decisões, elas, pelo menos na minha advocacia, elas têm piorado muito. Eu canso de ir ao cartório, despachar a petição, mostrando que a guia está lá. Junta a guia, já juntei as folhas 236. Junta a guia, já juntei. Né? Comprova, já comprovei. Né? Recurso, eventualmente, intempestivo, está no prazo, meu amor, não contou direito. O que é isso? É a pressa. É a pressa, é a meta, né? É o YouTube pedindo um vídeo para você, e você tem que ter um vídeo, e você tem que estar lindo, e você tem que estar cheiroso, e você precisa responder aqueles resultados, é o CNJ. No novo código, essa performance, ela é melhorada por um instrumento que eu tenho desespero e síndrome do pânico, que é o precedente judicial. A melhoria da performance passa por uma preocupação em relação à dispersão jurisprudencial. Aquelas hipóteses que a gente vê muito em família, né? Ai, filha, isso eu passo com a minha mãe, minha santa mãe, que, graças a Deus, mora em Florianópolis, me assedia só por telefone agora, mas ela fala assim, ó, por exemplo, quando veio a Emenda Constitucional 45, vou fazer só uma observação, a gente já volta para o prometido tema. O Fux foi ao Fantástico, e o jornalista, com todo respeito, ele sabe sobre tudo, mas não sabe sobre nada, né? E os jornalistas que falam sobre o judiciário nunca passaram na frente do fórum. Ele entrevistou e fez a pergunta infeliz. Ministro, quanto tempo o processo vai durar agora? Ele respondeu, num domingo à noite. Eu estava assistindo, nessa época eu tinha televisão em casa, hoje eu tenho filho, não tenho mais TV. Eu estava assistindo a televisão, e aí quando o ministro Fux falou 1 ano, máximo 2, tocou meu telefone. E aí já veio um frio na espinha, né? Porque era minha mãe, e eu, infelizmente, por razões inexplicáveis, porque a gente não pode fazê-lo, advogo para minha mãe. E é uma questão pacificada no STJ. Só a minha mãe no Brasil perdeu. E a minha mãe duvida da minha competência técnica. Ela não entende o livre convencimento motivado. Ela não entende porque, em expurgos econômicos, com súmula, o juiz dela entendeu diferente. Eu já expliquei para ela o livro Convencimento Motivado, já levei livro do Lênio, apresentei o Lênio Streck, foi jantar com a gente lá em casa, já expliquei tudo, que eu venda, calamandrei, expliquei até aquele provérbio, né?
cabeça de juiz, bunda de neném, bolsa de mulher, a gente nunca sabe o que sabe, tudo, não adiantou. Ela me ligou, falou, estava, né, na ocasião com uma apelação lá no TJ de Santa Catarina, graças a Deus teve esse acordo que salvou a minha úlcera, e a minha mãe está nessa confusão aí com uma amiga minha lá em Floripa. Ela falou assim, filha, oi, desculpe incomodar, mamãe não quer incomodar você, ser ocupada, né, ter sua vida aí, etc. Mamãe não vai te incomodar. Eu sei que você é muito ocupada, que você estuda, mas parece, que mãe, quando pega, ela pega no calo. Parece que tem uma lei nova aí que estão aplicando, que agora os processos duram 1 aninho, só eventualmente 2, o meu está 8. Depois dá uma olhadinha, olha, a mamãe não está cobrando, não tem pressa, mas é uma lei, não, parece que já está vigorando. O Fux, eu falei, mãe, quem é o Fux? Você dá para o Fux? Quem é o Fux? É o ministro Luiz Fux. Quem é o Fux? Não, o Fux disse que são 2 anos, né? Então, a duração razoável do processo, que agora foi prometida, era uma falsa promessa. E essa preocupação com a dispersão jurisprudencial, com esse desajuste na isonomia, na legalidade, ele foi resolvido como pelo Código? Com a criação dos precedentes. Na vã promessa de melhorar a segurança jurídica, e essa ideia, né, da isonomia processual, isonomia versus, né, processual versus material. Mesma lei para todo mundo, lei julgada de forma igual para todo mundo. E aí tem uma frase que eu acho belíssima e que a gente nunca pode esquecer. Só tem um único entendimento para cada lei. Não existem 2. Um deles está errado. Isso vai ter repercussões no recurso especial, né? Mas, assim, a lei nasce vocacionada a ter um único sentido. Nenhum legislador, quando imagina a lei, fala assim, estou pensando aqui, vou fazer uma lei para caber para A e para C. Não. Ele fez para B. E é para aquela situação única que ele quer comportar. Mas o precedente judicial, ele responde a este reclamo, mas ele traz alguns problemas, né? A verticalização da jurisprudência e a obrigatoriedade dos precedentes, eles são muito problemáticos. Eu passo por isso muito, a Tereza fala muito também isso, em relação ao avião, né? Então, quando a gente está num avião, e eu, infelizmente, com quanto tenha pânico de avião, viajo demais para Brasília, São Paulo, Florianópolis. Quando o piloto fala, tenham uma boa viagem, você imediatamente acende a luz da cabine, chama a emergência e pede, no meu caso eles não vêm mais, porque todo mundo me conhece, já sabe o que eu vou dizer, para ele consertar a fala, porque este é o precedente. Ele tem que mudar a fala, e ele tem que dizer, tenhamos todos uma boa viagem. Porque o destino dele, piloto, que é o recurso piloto lá do STJ e do STF, é o meu destino. Salvo o milagre, lá da minha terra, da Chapecoense, que salvou aqueles meninos que estavam no fundo, né, no bumbum lá do avião, o resultado, se ele não tiver uma boa viagem, eu, morri. Então, a fala que explica o resultado do precedente é, eu elejo um piloto, imagino que ele está devidamente municiado, e a técnica que ele empreender é a técnica que vai me contaminar. Isso me preocupa muitíssimo. Bom, aqui no nosso slide eu havia previsto algumas questões em relação à jurisprudência defensiva, que é um gargalo do novo Código. E aí, para a gente passar para o nosso tema finalmente, eu perguntaria, nós temos 3 anos de vigência, olhando para os pilares fundamentais, para as matrizes constitucionais, né, para essas bases metodológicas do novo Código, eu pergunto para os senhores, nós podemos comemorar? Nós temos juízes, de fato, tranquilos, né? Bem trabalhados emocionalmente, preparados para cuidar só da tutela de mérito? Não. Nós temos juízes atentos ao modelo constitucional do processo e abandonando o rigor formal? Não. Nós temos juízes que superam, de fato, em 100% das vezes, a jurisprudência defensiva? Porque, vejam, olha só que antagônico, até citação conserta. Até citação inválida no cachorro conserta. Se o cachorro recebeu, e eu tenho um cachorro muito mais habilitado que muita gente, mas ele recebeu a citação, me deu na mão, eu não passei pela OAB aqui, sou de outra faculdade, uma faculdade muito longe, muito ruim, não me formei bem, vou lá, fico ansiosa, vou lá, tiro cópia integral do processo, sento com o meu cliente, entro com uma petição, digo assim, nulidade da citação. Está citado. Por quê?
Porque finalidade do ato processual. Se a citação serve para dar ciência, para você reagir, para você poder convencer, se você já fez tudo isso por uma não citação, está citado. Então, se você pode consertar um elemento essencial de existência do processo, você não pode consertar uma guia, que é o que o código agora fala. Né? Guia errada vale, porque o preparo foi feito. E aí eu pergunto, podemos comemorar? Não vou responder, mas vou deixar algumas questões aqui para a gente pensar. Fundamentação das decisões judiciais que nos foi prometido foi a maior promessa do novo CPC. As decisões serão fundamentadas. Não motivadas, hein? Motivação é dar um motivo. Por que eu decido assim? Fundamentação é mais amplo. Fundamentar é dizer por que eu vou decidir e por que eu não vou decidir. Eu vou dizer que é decadência, mas afasto prescrição, afasto pagamento, afasto todas as outras, compensação, afastei. Confusão, afastei. Isso é imprescindível para uma tutela jurisdicional bem dada, completa, integral, porque isso tem repercussão na seara recursal. Você chega no STJ, você chega aqui no tribunal, você não consegue, pelos EDs, embargar. Você não consegue. Os EDs servem para quê? Sobretudo, para pré-questionar. Você consegue pré-questionar? Não, porque a jurisprudência que se tem aplicado é exatamente a mesma. Tem um desembargador aqui maravilhoso, ele tem um filho juiz e um filho que estuda na PUC. Desembargador Mateu Ramon, acho que é Júnior, 18ª Câmara. Ele dá um acórdão, assim, que dá vontade de beijar linha por linha. Ele já deu uns, com toda a propriedade, com todo respeito, eu já fui lá, já agarrei nele, falei, obrigada. Ele já pré-questiona no acórdão, ele fala assim, e tudo que não tiver aqui, se eventualmente a parte embargar, está aqui no 1025, pré-questionamento ficto. Por quê? Porque chega de mudar a regra do jogo com o jogo jogando. Eu não sei nada de futebol, meu marido fica muitíssimo nervoso comigo, porque eu sempre comemoro para a parte contrária. Parte contrária não, chamar adversário, né? Mas, de qualquer sorte, eu sei que são 2 tempos. Não são 45, 45, pelo menos até pouco tempo atrás? A jurisprudência defensiva e o que os tribunais têm feito conosco é mudar a regra do jogo aos 44 do segundo tempo, dizendo, olha, lembra que você fez gol lá? Não, era lá. Então você fez gol contra. Aí você fala, não, beleza, essa regra é para o novo jogo, né? Não. Estava valendo desde o começo, mas eu não te avisei. Né? Mudar a regra do jogo com o jogo jogando é desonesto. Você não pode fazer isso. Mudar a regra do jogo com o jogo jogando retroativamente é o que acontece. Né? Então, pré-questionamento ficto via ED. A superfungibilidade, que era outra promessa do novo código, ninguém acreditava nela. Eu botei um pouco de fé, eu lancei um livro semana retrasada, só sobre recursos com um amigo meu. Botei fé nela. Não vai, superfungibilidade. Você recorre, você faz um recurso especial, a afronta, né, era direta, era um caso de RE, o STJ intima você faz um ajuste para fazer a repercussão geral e interpõe como RE. E o STF, de sua parte, prometeu também, pelo 1032 e 1033, fazer o movimento oposto, né, o STF. O STF recebe, vê que é um caso de infraconstitucional, manda para o STJ, uma superfungibilidade. O RESP era RE e o RE vira RESP. Também não é o que se tem visto. Né? E aí a prova do feriado local, que também é um problema que me parece derradeiramente malicioso. A impossibilidade de comprovar documentalmente a existência de um feriado local. E vejam, o STJ tem dito que este entendimento se baseia num artigo do Código, que é o 1029, que diz: pode, né, sanar os vícios de recursos tempestivos. E aí a saída que eu lhes dou é dizer, este meu recurso é tempestivo. O que há é uma dúvida documental em relação à comprovação da sua tempestividade. Documento, sem sombra de dúvida, é vício sanável. Para a gente terminar, caríssimos senhores, eu gostaria de referir, nesses últimos minutos com os senhores, 2 elementos ou 2 instrumentos que me parecem desprestigiados. Os grandes escritórios têm essa rotina e esse expediente na ordem do dia. Todo mundo faz sustentação oral, recorrente, recorrido. Mas me parece que esse glamour tem que ser recobrado de nós, advogados aqui da Praça da Sé e adjacências, né? Advogados, pequenos advogados. Eu não concordo que poucas pessoas têm direito de falar no STF, que é um projeto de lei
que tenta barrar, é o que tem na Alemanha, né? Poucos advogados acessam aquela corte, poucos falam naquela corte. Eu acho que não. Eu acho que o advogado ele tem que fazer um pouco de um tudo, e acho que os memoriais bem feitos, com uma técnica bem empreendida, né? E com uma sustentação oral boa, chegam a um excelente resultado. Os memoriais, eles não têm previsão legal nos tribunais. Os memoriais a gente vê no processo penal. No processo civil, a gente pode fazer as alegações finais por intermédio de memoriais, que é um arrazoado, né, antes da sentença, mas é uma praxe forense. O que o memorial quer fazer ou pretende fazer para o advogado? Ressaltar questões fáticas e ou documentais que tenham escapado ao juiz de primeiro grau. Memorial, eu tenho visto muita crítica, tenho ouvido desembargadores com toda a razão reclamando, não serve para ensinar direito para o juiz. Não citem artigo de lei, não citem literatura já superada, né? Aguiar Dias, Calmon de Passos, citem preferencialmente um autor vivo e numa edição atualizada, né? Eu vejo peças, porque eu dou muito parecer, Flávio Tartucci, 2002. O Flávio, ele tem a minha idade. Ele já está na 10ª edição, já faz tempo. Então, assim, cita a obra mais atualizada do cara, né? Tem um cuidado. E isso mostra um cuidado, e eu até faço um negócio no tribunal que eu vou ensinar para vocês. E que impressiona. Sabe quando você cuida bem da pessoa? A pessoa cuida bem de você. Não estou dizendo que eu consigo reverter os julgados, mas eu fico até o final da sessão. Eu, Mônica, acho um desrespeito. Porque o sujeito te recebeu no gabinete dele, quando você consegue, porque tem muita gente, né, muito desembargador que só recebe na sessão, e é um horror. Tem muito desembargador que não recebe, porque acha que fere o contraditório. Tem muito desembargador que deixa você entregar, mas não pode falar. Eu até brinco, né, que eu vou jogar pelo chão e ele pega o memorial. Mas me quer parecer que se ele abriu a casa dele, né, conferir o tempo para ouvi-lo, o mínimo que a gente tem que fazer é terminar o julgamento e acabar. Ai, mas o meu julgamento já acabou, mas a sessão ainda não acabou. Então, eu sou sempre a última, e quem foi meu aluno fica atrás também me esperando, só por vergonha de não levantar na minha frente e eu reprovar lá no mestrado. Mas eu fico até o final. E eles perguntam, por que você fica, Mônica? Eu falei, porque pelo respeito. Né? O senhor me recebeu na sua casa, o senhor me conferiu o seu tempo, eu vou te dar também meu tempo até 13h. Sei que não é um expediente fácil, né? Mas é um expediente nobre. Bom, os memoriais, eles não são protocolados, eles servem em 3 páginas, eu diria. A Tereza, mãe, né, a Teresona, a Tereza Alvim, uma querida mãe adotiva minha, ela fala muito bem isso. Não façam peças grandes, não falem direito, não citem a Constituição, citem uma lei municipal, perfeito. Por isso que a gente tem que provar a vigência do direito estrangeiro e do direito local, porque o juiz não conhece. Mas citar o artigo 1º da Constituição Federal fica um pouco chato, né? Um pouco professoral demais. Não sejam professores dos magistrados e dos desembargadores que contam aí com 50 anos de magistratura. Os memoriais, eles têm que ser sucintos e didático-pedagógicos. Então, é como se você estivesse explicando para uma criança o que, de fato, de importante em 10 volumes há. O que eu faço? Eu uso expedientes de gráficos, páginas, setas, post-its, tudo, anexos, tudo. É uma peça, quase uma... Não que eu conheça, porque eu nunca fui, mas é quase uma propaganda de motel. Pisca-pisca, vermelho, enfim, para chamar a atenção, né? Para facilitar o expediente daquele desembargador que está tumultuado e assoberbado. Vejam, aqui nas sessões de direito privado do tribunal, onde eu vivo os meus dias, eles julgam cerca de 500 processos por sessão. É impossível, né? No TRF, são 1000 processos por sessão. Aquele estagiário de primeiro ano que vai lá não entende nada. De 1 aos 50, dou provimento. Aí ele fala, professora, e o meu? O seu era o 49. Você não pegou o número da pauta? Não, mas e o nome das pautas? E o colegiado discutindo? Eu falei, ai, meu filho, deixa você descobrir depois a realidade do tribunal. Bom, mas, enfim, os memoriais, eles têm que primar pela técnica e eles têm uma única serventia. E, para isso, você vai despachar. Acentuar fatos e documentos que tenham escapado. Não tentem fazer um enquadramento jurídico para o juiz.
Não dá certo. Na minha modesta experiência, não tem dado certo. O que dá certo é esclarecer. E na hora de sustentar, que é, eu vou dizer rapidamente, né, como que a gente faz, é destacar questões fáticas com essa fala, que, com o devido respeito, tenham escapado ao juízo de primeiro grau. Que, eventualmente, tenham escapado, quando for o STJ e STF, né, quando tenham escapado ao juízo colegiado do segundo grau, ao juízo ACO, por exemplo. A sustentação oral, ela é um expediente importantíssimo, muitíssimo pouco ocupado. Nas câmaras de direito privado, e vou falar só delas, porque só atuo no direito privado, a gente vê cerca de 15 a, no máximo, 20 sustentações orais por sessão. Vamos imaginar, né, que grande parte dos julgados lá sejam, de fato, apelações. Toda apelação comporta sustentação oral. E os advogados não estão lá. E o que é mais assustador é que, às vezes, o advogado da parte contrária está e os senhores não estão. Né? Bom, então, em relação à sustentação oral, caríssimos doutores, eu só queria fechar falando ou desvendando alguns mitos. Não me parece adequado, justo e honesto a gente dizer que o voto está pronto e que não tem mais o que fazer. É claro que há toda uma trama que não nos convém agora revelar em relação ao modus operandi. Né? Então, o que eu recomendo? Quando o processo distribui no tribunal, se oponham ao julgamento virtual. Digam que vão fazer a sustentação oral. Vale a pena. E a sustentação oral, ela tem cabimento quando? Em muitos casos. Apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, reclamação constitucional, ação rescisória, mandado de segurança, IRDR. E aí até o tempo é dilatado, mas não nos interessa muito, porque, né, para sustentar no IRDR, ou você é amicus, ou você está lá legitimado, então é muito difícil que sejamos nós. E duas situações que as pessoas às vezes esquecem, e que são muito importantes, e ajudam muito. Agravos de tutelas provisórias. E houve um congresso, há uns 2 anos atrás, do Conselho Federal da Justiça Federal, no STJ, coordenado pelo Mauro Campbell, ministro, pelo Fabiano, assessor dele, um excelente jurista, que fixou, né, eu até botei aqui o enunciado da Jornada de Direito Processual, é o enunciado 61, que fixou o entendimento que alguns tribunais têm aceito ao longo do país, que é o de que o agravo interposto de uma decisão parcial de mérito, né, lembram-se da antiga apelação parcial? Este agravo, como é uma apelação fake, travestida, ele também comporta sustentação oral. A sustentação oral, ela segue a ordem recorrente, recorrido, Ministério Público, quando é o caso. Para a gente não funciona, né? Ação civil pública, mandado de segurança tem, normalmente, claro, o Ministério Público, o Procurador da República funcionando. São 15 minutos improrrogáveis e uma observação importantíssima. Não pode ler. Canso de ver, infelizmente, colegas muito gabaritados que fizeram um resumo e estão lendo. E eu vejo os desembargadores chamarem a atenção, porque anula, né, você retira a sua palavra, ou caça a sua palavra, a leitura. O que você pode fazer? Consulta a meros apontamentos. E aí, o que me parece relevante é que os senhores tenham na ponta da língua as folhas que comprovem os fatos articulados. Me parece que sustentações orais, né, muito professorais, tutela da boa-fé, direito alemão, né, na Constituinte, isso não me parece educado ou gentil a gente falar numa sustentação oral. Me parece que o importante é dizer, olha, eu vim aqui para esclarecer alguns fatos ou documentos, né, que manejam bem essa hipótese, que parece que não foram bem surpreendidos pelo primeiro grau, ou pelo segundo grau, eventualmente pelo terceiro grau, se for aí, eventualmente, uma rescisória, ou mandado de segurança, ou uma reclamação constitucional. Eu já estou recebendo avisos de que a gente tem que parar. Eu gostaria muitíssimo de ficar com os senhores. Não são avisos da OAB, viu? São avisos de colegas aqui que estão fechando, né? Já estão fechando material, já estão.
Eu gostaria muitíssimo de ter a oportunidade de falar mais para os senhores. Infelizmente, o meu tempo é escasso. O recorte que eu procurei fazer é muito recortado, é claro que, né, questões de ostentação oral escaparam muitíssimo da minha fala, mas aí eu me coloco à disposição dos senhores, agora, no nosso expediente pós-fala, e por e-mail para, não vou dizer ensinar, porque não tenho propriedade para tanto, nem competência, nem pretendo sê-lo, mas para eventualmente ajudá-los, né? Eu acho que a gente tem que se unir, e a advocacia, ela merece recobrar a beleza daqueles tempos áureos dos nossos pais. Eu não sou filha de estudantes, mas de estudiosos, né, de bacharéis, mas, enfim, eu me coloco à disposição. Eu trouxe 2 livros, infelizmente, eu não tinha em número suficiente, com quanto Danilo tenha me avisado, Daniel, tenha me avisado que eram muitos os inscritos, eu só trouxe 2 exemplares. Eu vou sortear, não sei como. Ah, já sei. Já parou de filmar? Já parou de... Pode falar agora?